Obrigada. Boa noite a todas e a todos. Meu nome é Adriana Gomes. Eu sou professora do programa de pós-graduação em História da Universidade Salgado de Oliveira, Universo, e gostaria de agradecer a presença de vocês nesse nosso último encontro do ano de 2023. Ano que vem, estamos pensando em coisas bem legais, interessantes, para quem pesquisa espiritismo na academia. E, enfim, para aquelas pessoas que se inscreveram no site para receber a certificação, daqui a pouquinho nós vamos colocar, eu e o Rodrigo, vamos colocar um formulário, link de um formulário para vocês preencherem e terem a certeza que vão receber o certificado. Só vão receber o certificado as pessoas que preencherem esse formulário, tá bom? E as pessoas que não fizeram a inscrição no site, infelizmente, elas não vão poder. Até podem preencher o formulário, mas não vão ter condições de receber a certificação, tá? Professor André, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu lembro a vocês que o professor André Sil da Cunha, ele é um dos pesquisadores do NUEST, está aqui para falar um pouco do seu trabalho, um livro dele que foi publicado há alguns meses. Bem, então, sem mais delongas, agora eu passo a palavra para o professor Rodrigo Farias, para iniciarmos o nosso encontro de hoje, o último do ano. Rodrigo, é contigo. Olá, pessoal, muito boa noite a todos. Eu só posso lhes dar boas-vindas ao último encontro do ano, né? Estamos encerrando aí mais um ciclo. E hoje vamos falar de um tema que já falamos de tantos temas importantes, né, da história do Espiritismo, mas hoje vamos falar de um que eu acho que para o público em geral, né, talvez seja um que tenha mais destaque até, porque trata da figura espírita que meio que transcende fronteiras, né, que é o Chico Xavier. E para isso nós trouxemos aqui um expert na carreira do Chico, particularmente o início, né, quando ele foi se tornando o Chico Xavier, que foi um processo, mas teve um início, que é o nosso colega André Sil. E, bom, eu não vou ficar atrapalhando aqui, eu vou passar a palavra para o André. André, muito obrigado também por ter aceito o nosso convite. Eu tenho certeza de que vai ser uma noite muito informativa. A gente está começando às 7h36, então você fica a seu critério, né, mais ou menos, mas assim, a gente vai geralmente até 8h30, mais ou menos. Pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais, dependendo aí do que você achar adequado. E depois a gente vai para umas perguntas e respostas. No final, que a gente vai pegar uma seleção aqui das perguntas que os nossos ouvintes, ou assistentes, né? O pessoal está vendo, não está só ouvindo, mas enfim, que é o nosso público, for fazendo, e aí a gente vai repassar você para dentro daquele tempo, né? A gente conseguir tirar as dúvidas. Tá bom? Então, sem mais delongas, passo a palavra ao professor André Sil. Professor Rodrigo Farias e professora Adriana Gomes. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação participar das atividades do nosso grupo, né? Eu hoje tenho uma oportunidade que a professora Adriana e o professor Rodrigo, né, nos concederam, de conversar um pouco mais sobre essa pesquisa que foi a pesquisa do meu doutoramento na UFC em História. E essa foi a tese que eu tive a felicidade de receber o prêmio Sandra Jataí Pesavento, o primeiro lugar, isso em 2016. E que é a premiação do GT de História Cultural da AMPU, né? E nós tivemos, assim, por conta desse reconhecimento, nós tivemos do prêmio, nós tivemos o reconhecimento do programa, que eu faço parte, o programa de Ciências Sociais e Humanas, é o programa acadêmico, fora o Prof. História, mas foi o programa Ciências Sociais e Humanas que bancou a publicação, porque o texto já havia sido publicado em e-book, saiu em 2018 e agora, esse ano, no final do ano de 2022, saiu o livro, né? Então ele está intitulado justamente Chico Xavier, de jovem desconhecido a médium mais famoso do Brasil. Eu preparei uns slides com elementos centrais, porque qual é a minha ideia, né? É oferecer para vocês um panorama geral
do que eu discuto na tese, né? Eu vou fazer uma apresentação do livro, né? E aí ele tem 4 principais capítulos, né? Ele está organizada a discussão em 2 partes, principalmente, e 4 capítulos, né? Eu vou fazer um sobrevoo geral nesses 4 capítulos. E o que é que eu quero iniciar? Eu vou projetar o slide, Rodrigo. Acho que a gente pode começar, já uma provocação, acho que eles estão vendo, né? Pronto. E está aqui o título, né? Chico Xavier, de jovem desconhecido a médium mais famoso do Brasil, 1931-1938. É isso que o professor Rodrigo já estava dizendo. Qual é a ideia do livro? A ideia da pesquisa foi a gente acompanhar a formação da representação autoral do Chico Xavier, né? Então, o Chico Xavier, na sua dimensão performática, como sujeito, ele alça uma imagem que transcende, inclusive, o próprio movimento espírita, né? A partir da década de 70, ele ganha uma visibilidade nacional com a mídia, porque, né, nessa transição de 31 a 38, ao tornar-se, ele já em 38 é o médium mais famoso do Brasil, mas não quer dizer que ele fosse a figura nacionalizada que vai se tornar na década de 70, né? E eu fui nesse recorte cronológico em busca da formação dessa imagem autoral, não é dessa imagem nacionalizada, por exemplo, dos programas chamados Pinga Fogo, que ele participou em 2 edições. Um programa de auditório, que foi vinculado nacionalmente, etc., né? A partir dali tem uma inflexão, mas isso não é na imagem autoral dele, etc. Na imagem, mais do que autoral, na imagem dele como sujeito, médium. Aqui nós estamos tratando da imagem autoral, que ela foi inventada não no sentido vulgar do senso comum, entende? De uma invenção, uma mentira, uma fake news. Não é isso. A invenção aqui é o processo criativo e criador da imagem, que eu assumo na tese como sinônimo de representação. Eu fui discutir na tese, e aí tem um percurso acadêmico que eu preciso situar a vocês, etc., né? Porque assim, eu vou principalmente adotar como... Primeiro, eu vou trabalhar com a abordagem do Roger Chartier, da história cultural, como proposta por ele, e vou seguir na discussão que ele faz em interlocução com Michel Foucault. E Foucault, por exemplo, tem uma conferência, que é um autor, e ele, historiador filósofo, vai procurar, né, desacralizar, descentrar aquela representação do senso comum, que é a correspondência exata entre alguém que escreveu o texto e alguém que tem o trabalho intelectual de produzir aquele texto e aquele texto pertencer àquela pessoa que é considerado o autor, não é? Então, qual é a questão que nós pensamos, né? Nós pensamos que na interlocução com o Foucault, por exemplo, vou seguir nessa, quando ele discute essa coisa da autoria, etc., ele vai problematizar, por exemplo, como os sujeitos recebem o direito autoral, por exemplo. Então, o que é que nós temos? Nós temos, e ele vai situar historicamente, não é? Na França, o movimento do que ele chama da constituição de uma função chamada função autor, e a discussão que ele traz, só em rápidas palavras, para a gente entender, é que o direito autoral não foi criado na perspectiva de atender uma demanda dos sujeitos que escreveram os textos, mas na possibilidade de punir, e aí das autoridades,
de punir os sujeitos que escreveram os textos. Então, essa relação entre texto e autoria, ela passa a se constituir, porque no período anterior você tinha os mecenas, o camarada escrevia, tinha que pedir autorização ao nobre, que ele dedicava o texto, e era o nobre que fazia esse processo de liberação para a publicação, etc. E você tem um gênero, né, antes da Revolução Francesa, chamado os libelos, que eram gêneros baseados em calúnia e difamação, e esses libelos, esse é um gênero muito específico que caiu em desuso, mas ainda permanece no funcionamento das fake news, por exemplo. E o que é que nós temos? Nesse período, a nobreza muito preocupada era alvo dessas calúnias e difamações, e aí se estabelece o direito autoral muito mais no sentido da possibilidade de punir, né, o sujeito que escreveu o texto. Então, não foi, né, isso o Foucault desacraliza. Eu estou dando esse exemplo do Foucault porque é meu ponto de partida para a gente pensar, né, primeiro, com um olhar que não é do senso comum, mas é um olhar acadêmico sobre a questão da imagem autoral, ou a representação de um autor. E o espiritismo, ela desacraliza o que é essa representação tradicional. Alguém que escreveu o texto é alguém que teve um trabalho intelectual para produzir aquele texto, não é? Então, o que é que o espiritismo faz? Eu vou começar brincando com vocês aqui, tá certo? Eu vou botar no modo de apresentação. O que é que o espiritismo faz? Ele brinca com isso porque ele tem um regime de autoralidade muito peculiar. Isso é a primeira discussão que eu faço na tese. Aqui está um exemplo, na delimitação do meu objeto de pesquisa, que você tem, essa é a obra mais, um best-seller do Chico Xavier, a obra que foi mais vendida, né, assim, na história do Chico Xavier, da produção dele. São mais de 100 obras publicadas, e nós tivemos, em 1944, está fora do escopo da pesquisa, mas eu trago esse exemplo para a gente falar do regime de autoralidade peculiar que constitui, que marca, que caracteriza a literatura espírita, né? E principalmente a literatura espírita brasileira. Então, o que é que você tem? Isso aqui, você tem nesse recorte. Você tem o título em caixa alta, Nosso Lar. E ele diz assim, ó, ditado frontispício, ditado pelo espírito de André Luiz. Acima está o nome Francisco Cândido Xavier. Então, quem é que responde legalmente por esse texto? É o Francisco Cândido Xavier. Ele é a mão que materializa, é o que, no diálogo com outros autores, eu vou no livro fazer, né, partir do Foucault, passando por Chartier, vou discutir também a partir de Michel de Certeau, trago a discussão para autores que discutem a especificidade da literatura espírita, o Bernard Legoy, né, o Alexandre Caroli Rocha, né? Então eu faço essa discussão para propor, a partir desses autores, uma compreensão desse regime de autoralidade peculiar, que eu passei a chamar de regime de autoralidade compartilhada, porque você tem um autor empírico, que é o Francisco Cândido Xavier, que é o que escreveu o texto, e aí há uma fissura nesse regime de autoralidade convencional, porque você tem o autor empírico que escreveu o texto e você tem o autor espiritual, que é aquele que responde pelo trabalho intelectual de produzir a obra. É interessante né? Há uma fissura nisso, né? Então, quem lê, e aí, evidentemente, no livro a gente não vai entrar, e na pesquisa que eu realizei, não me cabe, por exemplo, discutir se esse autor
espiritual existe, de fato, numa dimensão extracorpórea, né, que os espíritas chamam de plano espiritual, isso não me cabe, não é uma discussão de interesse da tese. O espiritismo, no texto, é tomado, né, na pesquisa, é tomado como um fenômeno cultural, é um fenômeno da cultura. Então, essa é a realidade que eu me deparo. Um círculo de leitores, não é, que tem um pacto de leitura, que acredita nesse regime de autoralidade muito particular, nesse regime de autoralidade compartilhado. Um leitor espírita que acredita nesse pacto, ou que participe, compõe e, né, compõe esse círculo de leitura, ou de leitores, ele lê acreditando que existia um médium que escreveu o texto e existe um espírito que fez o trabalho intelectual de elaboração do texto. Então, aí é um regime de autoralidade compartilhada. Quem é que responde do ponto de vista legal? O autor empírico, não é? Quem é o produtor do texto? De fato, o trabalho intelectual é o autor espiritual. Essa é uma obra interessante, esse aqui é o Frontispício, de 1944. Essa é uma obra em que o Chico Xavier já é um autor muito renomado, ele já tem a força suficiente de lançar um autor espiritual independente de traços, né, de textos de autores vivos. Eu vou fazer essa discussão com vocês, mas guarda isso, tá certo? Se André Luiz existe ou não, essa não é a minha discussão, mas do ponto de vista da existência no mundo literário, no mundo da literatura, a construção do personagem André Luiz, dessa realidade que é dada a ler através de vários dispositivos que estão no texto, esse autor espiritual, ele é inventado, ele é criado, ele é apresentado ao mundo da leitura em 1944. E rapidamente é um best-seller. Aqui é um ponto de inflexão muito importante que o Chico Xavier faz, é um aspecto do novo que ele introduz nesse espiritismo brasileira, que é a possibilidade de você estar num gênero que é um romance, mas que é lido como se fosse um relato fidedigno de experiências no plano espiritual. Então, Nosso Lar é uma cidade no plano espiritual. Todas as vivências de André Luiz, que pretensamente seria um médico famoso do Rio de Janeiro, não é? E que ele, a partir da morte, da experiência da morte, né, o texto vai narrar essa experiência de chegada nessa dimensão extracorpórea, a vivência nessa cidade e seu intercâmbio com o mundo dos vivos, não é? Então, essa narrativa do André Luiz, ela introduz um elemento no espiritismo brasileiro, no circuito de obras publicadas naquele período, ela introduz um aspecto novo no Brasil, que é apresentar esse gênero, que é um gênero muito peculiar, um gênero literário, textual, que é um relato de experiência do plano espiritual. Quem lê não acredita que aquela estrutura do romance é um produto da imaginação criativa do autor, mesmo que seja o autor espiritual. Mas quem lê acredita que ali há um relato do que de fato aconteceu, de uma experiência, né? Essa é a característica do Nosso Lar. Essa imagem autoral do Chico Xavier, que surgiu e se consolidou em 1938 e foi se consolidando cada vez mais ao longo do século XX, ela cria uma imagem, essa imagem autoral cria uma sombra, né, um sol negro, né, para remeter a expressão do Sertor sobre o Michel Foucault, né? Ele é de uma dimensão que criou uma opacidade
não é, uma intransparência na produção anterior ao Chico Xavier. Mas o que é que eu vou mostrar na tese, na pesquisa? Eu vou mostrar os elementos de novo que o Chico Xavier introduziu, né, com seus autores espirituais até a década de 1931 a 38, mas eu também faço, né, principalmente eu faço isso, mas eu na primeira parte da tese vou mostrar, eu vou tirar o véu de Ísis para mostrar que o Chico Xavier, ele com essa sombra autoral, não nos permite perceber o que havia antes. Então, o Chico Xavier, por exemplo, não é o criador da literatura espírita. O Chico Xavier, por exemplo, não é o criador do romance espírita psicografado, né? Então, você tem uma tradição de produção literária internacional e você tem uma tradição de produção no Brasil, antes de 1931. Isso eu vou mostrar um pouco no percurso que eu faço na tese, tá certo? O que é que eu vou mostrar? Quer dizer assim, ó, eu faço num primeiro capítulo, e para eu chegar nesse catálogo, não sei como é que vocês estão conseguindo ver, não é? Mas acreditem em mim, isso aqui é o catálogo, está lá no livro. Se vocês não estiverem conseguindo ver, procurem o livro. Né? É propaganda para ver se a gente vende o e-book, vende o livro impresso, mas acredite, se tiver difícil, esse aqui é o catálogo da Federação Espírita, que é uma editora, né? Chama Livraria da Federação Espírita Brasileira, de 1935, que é um ano em que nós já temos uma primeira obra do Chico Xavier publicada, tá certo? Que é publicada em 1932, é Parnaso de Além Túmulo. Eu vou falar dessa obra, tá certo? Mas para falar dela, eu vou fazer um percurso anterior. O que é que eu faço no primeiro capítulo do livro? Né? Eu vou discutir a peculiaridade da literatura dentro do espiritismo brasileiro. Porque tem uma questão muito interessante que acontece no Brasil. Você tem trabalhos sérios, né? Você tem Arribas, por exemplo, né? Foram feitos trabalhos da perspectiva da antropologia, da sociologia, no diálogo com a história, né? Você tem a Célia Ribas, é uma delas, né? Um desses trabalhos, na perspectiva sociológica. Né? Mas eu diria a vocês, você tem um embate nessa produção acadêmica do espiritismo, ou sobre o espiritismo, na transição do final da década de 90 do século XX e primeiras décadas do século XXI, que vão se debruçar trabalhos sérios sobre esse espiritismo, não é? Já estou também, né, cunhando a expressão espiritismo brasileira, que vão se debruçar sobre a especificidade do espiritismo no Brasil, não é? Quer dizer, o espiritismo aqui no Brasil criou uma configuração diferente da matriz francesa, não é? Então, não é simplesmente um movimento de você transportar ou transpor, não é uma transposição, é um movimento criativo e criador de apropriação pela leitura. É o efeito da recepção da obra do Kardec no Brasil. E eu não vou entrar aqui por uma questão de tempo, e foge um pouco dos propósitos, mas na tese, o primeiro capítulo, me situar, ou situar o leitor, porque esse é um exercício que eu precisei fazer, me situar no debate entre autores da sociologia e da antropologia, que se debruçaram sobre essa especificidade do espiritismo brasileira no período, né, no final do século XIX, para pensar esse processo que na nossa leitura da história cultural era um processo de apropriação pela leitura no movimento de recepção das obras do Kardec.
E aí, o que é que eles dizem? Eu quero, em rápidas palavras, situar para vocês. Que nós temos, nessa configuração do espiritismo brasileira, uma pressão de agentes do Estado, não é? A professora Adriana Gomes tem uma belíssima tese, né, nessa relação, estudando também essa questão, mas uma tese, né, recente, né, e publicada também em livro, né, mas um juízo específico de como esses embates que eu vou explicar para vocês, né, foram gerados a partir do que representou um movimento do início da República de criminalização do espiritismo. Eu vou ter paciência, eu vou ter que contar um pouco essa história para vocês. Que é, as obras de Kardec foram, né, eu mostro, inclusive foram, desde uma experiência na Bahia, mas principalmente no Rio de Janeiro, você tem uma tradução, né, pela Garnier, que era a principal editora, né, do Brasil naquele período, e a Garnier traduz os livros do Kardec, né, e você tem uma referência naquele período do intelectual que depois vai ser o primeiro diretor da Biblioteca Nacional, que é o Bittencourt Sampaio. Ele não é só o editor responsável pela publicação pela Garnier, mas ele também torna-se espírita, né, profidente, etc. E nós temos no Brasil a configuração, a partir dessa recepção, de diversos grupos com rótulos internos e leituras muito divergentes. O movimento espírita nascente era um movimento, nesse movimento de apropriação pela leitura, e a falta de um cânone interno ou externo, você tem uma série de leituras divergentes que estabeleceram disputas entre grupos que se apontavam rótulos internos, assim, era os espíritas, inicialmente o espiritismo não era nem um rótulo religioso autônomo, né? A pessoa era católica e espírita. Depois houve uma ruptura, eu discuto isso um pouco lá na tese, e esse movimento de constituição se deu a partir de rótulos internos, um movimento muito fragmentado, não é? E aí uns se diziam espíritas puros, outros espíritas kardecistas, outros espíritas científicos, outros espíritas religiosos, né? E havia um debate travado entre espíritas científicos, o ditos científicos, e espíritas religiosos, né? Quer dizer, qual era a principal referência para aquele conhecimento, aquele discurso, aquela doutrina sistematizada ali que tinha áreas e se pretendia se estabelecer no campo científico, mas tinha configurações híbridas que não permitiam nas caixas do período o encaixe, né? Principalmente na transição do século XIX para o século XX ficou mais claro, né? Mas como muitos outros conhecimentos que foram formulados e tentaram se estabelecer no campo científico, o espiritismo aconteceu, esse movimento, na França. No Brasil ele foi recepcionado, e aí você tem duas perspectivas que procuram explicar essa transformação do espiritismo em um caráter mais religioso. Você tem a explicação a partir do que seria a demanda, como eu estava dizendo, dos agentes do Estado, não é? Você tem, e como assim? O espiritismo foi criminalizado, não é? A prática espírita foi considerada prática análoga à charlatania, né? Era uma prática ilegal da medicina. E aí os centros espíritas são fechados, a própria Federação Espírita é fechada, há todo um movimento de ação externa na intervenção dessa dinâmica desses grupos internos. Então, existem trabalhos que dão ênfase a essa ação externa de constituição do que seria o espiritismo brasileiro, que interviu na dinâmica dos grupos em disputa. E você tem também outros trabalhos, né, ou uma outra explicação, que dão ênfase a essa dinâmica interna, não é? Eu mostro essas duas possibilidades explicativas no primeiro capítulo.
procurando fazer uma interlocução entre eles, procurando mostrar que há uma complementaridade. Há aqueles que dão ênfase à dinâmica interna da disputa entre religiosos e científicos, e aqueles que têm uma perspectiva mais da explicação a partir de uma intervenção externa, que seria a criminalização do espiritismo, né? Mas o que de fato, inclusive, narra alguns elementos assim, é que a intervenção, a criminalização, levou, por exemplo, a Federação Espírita Brasileira a mobilizar um corpo de advogados, né, ligados à instituição, que passaram a defender os médiuns que estavam sendo processados, né, sob a acusação do exercício legal da medicina. Eles foram inocentados, porque houve um entendimento, e aí a professora Adriana, né, tem uma bela tese que trata dessas questões. Houve um entendimento de que os espíritas, eles estavam ali abrigados no princípio constitucional de liberdade de culto, porque, e aí sim, a intervenção é essa, eles conseguem escapar da criminalização, dos processos, do fechamento das instituições, da ação policial, porque conseguem construir o entendimento de que o espiritismo era uma religião e, portanto, as práticas espíritas eram práticas religiosas. Então, aquela disputa interna, não é, entre espíritas, espíritas científicos, espíritas religiosos, ganho. A disputa ela foi vencida pelos religiosos, não é, a partir da assunção do rótulo de espiritismo como religião, mais fortemente. O que é que eu tenho como hipótese de trabalho? Para a gente chegar aqui. Isso é uma questão a ser investigada, né? Mas são algumas inferências a partir das fontes. O Bittencourt Sampaio, naquele período, era um sujeito, né, muito atuante como liderança do movimento espírita, um intelectual e um editor. E você, acompanhando o processo, né, de movimentação do grupo religioso, nessa transição do Império para a República, a gente observa que existem indícios da formulação de uma divisão de trabalho a partir dos gêneros publicados por autores espíritas nacionais. Então, há um corpo de intelectuais ligados à Federação Espírita Brasileira que passam a publicar obras espíritas visando, e aí, uma literatura doutrinária visando caracterizar o espiritismo como uma religião. Eu analiso no primeiro capítulo um autor, né, que foi, né, a gente discute isso, considerado o Bezerra de Menezes, que era considerado o Kardec brasileiro, né, uma liderança do Partido Liberal, chegou a vencer para o Senado, não foi empossado porque o imperador Dom Pedro II, ainda naquele período, não permitiu, mas ele chegou a ser a principal referência do Partido Liberal, era um político, um médico com trabalho social, né? Ele é chamado, antes de ser espírita, de médico dos pobres, e ele há um processo de conversão. Ele foi uma liderança muito importante na constituição de diálogos entre essas divergências, esses grupos divergentes. Depois há uma tomada de posição veemente dele em relação ao grupo religioso. Então ele né, se posiciona nessa perspectiva, se situa dentro do espiritismo, abrigando-se no grupo dos religiosos, e passa a produzir textos doutrinários e até romances. Muitos deles foram publicados após sua morte pela Federação Espírita Brasileira, a partir da estrutura do folhetim, não é?
que era, no final do Reformador, você tinha trechos dos capítulos, né, que vão constituir os capítulos a cada edição. Então, tem alguns anos, eles publicaram, inicialmente em vida, Casa Mal Assombrada, você tem aquele do sonho, né? Me fugiu agora o título completo, né? Mas você tem Pérola Negra, você tem o Evangelho do Futuro, que são obras que ele elaborou, escreveu, romances espíritas, romances, inclusive, com uma leitura muito fluente, sabe? Aquela estrutura de folhetim que acaba condicionando a escrita do texto, em que você tem uma série de ações, né, no estilo de romances de capa e espada, né, franceses. Você tem uma série de ações que vão se encadeando nos capítulos, e aí há sempre muito movimento, e sempre no final do capítulo você tem que ter uma deixa para o próximo, né, as cenas dos próximos capítulos. Isso vai prendendo o leitor, né? E é uma narrativa muito fluente. O Bezerra de Menezes escrevia bem. Ele, como autor de romance, é um autor que precisa ser estudado, ainda não foi, né, como romances, porque ele faz um romance naturalista, mas confessional, né, porque aí ele traz elementos não só da vida política dele, das vivências, das memórias, mas aí ele introduz temas doutrinários do espiritismo. Então, esse é um movimento que eu entendo que constituiu ou caracterizou o que seria um primeiro projeto editorial febiano, né? Porque aí o que é que eu digo? Em rápidas palavras, qual é a minha chave de leitura? O que é que eu, de novo, que eu procurei anunciar? A partir da interlocução desses autores, né, eu procuro uma síntese e digo, nesse processo do espiritismo transformar-se em religião no Brasil, o grupo majoritário hegemônico elege a literatura como caminho de caracterização, a literatura espírita confessional, de caminho de caracterização do espiritismo como religião. Aí é nesse bojo que o espiritismo torna-se uma religião do livro e da leitura, né? Então, esse é o movimento. E aí eu analiso, aí mostro no texto o processo de ação do Estado, até de perseguição do Estado, a retomada dessa perseguição com até depois o estabelecimento do Estado Novo, etc. E aí uma série de respostas nesse processo da década de 30, com a reaproximação da Igreja Católica com o Estado brasileiro, com os historiadores do catolicismo chamam a matriz da neocristandade católica, não é? Então eles passam a se reaproximar do Estado, elegem como inimigos algumas outras matrizes, as religiões de matriz africana, eles elegem os evangélicos naquele momento protestantes, eles elegem os maçons, né? E eles elegem os espíritas como inimigos a serem combatidos, né? Nessa rearticulação com o Estado volta a carga no movimento de perseguição. E há uma reação dos espíritas, né? Há um anticatolicismo doutrinário também, não é? Que não persegue o católico, mas procura responder, e aí na mesma moeda essas respostas, né? E o que é que eu vejo? Eu vejo, na tese, eu procuro mostrar que há, talvez, um contínuo, né, do final do século XIX para as primeiras décadas do século XX, um contínuo de publicações, e você tem aqui uma retomada no que eu chamei de segundo projeto editorial febiano, que tem na figura de um intelectual chamado Manuel Quintão a figura mais proeminente. E esse cara vai ser o mecenas do Chico Xavier, do jovem Chico. É ele que vai lançar o Chico Xavier, né? Mas eu quero
quero mostrar para vocês. Nesse período, o que é que eu faço? Isso aqui é o segundo capítulo, não é? Que eu vou, a partir da análise do catálogo, eu vou mostrar que existiram, a partir, voltando àquela configuração do que eu chamei de regime de autoralidade, não é? Eu vou analisar os regimes de autoralidade nas obras nesse período. E para a nossa surpresa, porque é bom que a gente na pesquisa acadêmica se surpreenda, né? Eu imaginava que assim fossem ter muitos livros psicografados, né, de um regime de autoralidade compartilhado, principalmente traduzidos de fora, do movimento chamado espiritualista, né, norte-americano, né, europeu, etc. E sim, tem muitas obras, principalmente romances, né, mas também publicadas aqui no Brasil, traduzidas por Manuel Quintão e Guilhom Ribeiro, não é? Publicadas do russo, do espanhol, do francês, do inglês, não é? Eles traduzem esses autores espiritualistas. Mas a maioria das obras segue um regime de autoralidade convencional. Como o Bezerra de Menezes, até romances, quando você tem a história de um sonho, não é? Que é o texto, lembrei o texto do Bezerra de Menezes, você lê o romance, não é? Quando você lê A Casa Mal Assombrada, quando você lê Evangelho do Futuro, o leitor ele entra em contato com a leitura, ele vê ali trechos com ideias doutrinárias, é um romance confessional, é um romance que quer ensinar espiritismo, tem esse compromisso, só que ele não lê como se fosse um relato do que de fato aconteceu. Mas o romance, o texto, é produto da imaginação criativa do Bezerra de Menezes. Então, grande parte dos textos, mesmo os romances, que eram publicados pela FEB em 1935, eram textos de uma autoralidade convencional. E aí você tem, e eu vou mostrar isso no segundo capítulo, você tem uma autoralidade convencional, você tem uma autoralidade que já é um movimento em relação à autoralidade compartilhada, não é? Que é uma autoralidade assim, o texto foi escrito, não é, pelo autor, Antônio Lima, mas aquilo ali, eu estou dando um exemplo apenas, viu? Mas aquele texto ali não é fruto da imaginação criativa apenas dele, mas é fruto da inspiração da espiritualidade, de um espírito. Entende? Não é psicografado, mas é inspirado. Então você tem a grande maioria autoralidade convencional, você tem esse começo dessa fissura, e aí depois você tem, já também no período, exemplos como esse Redenção de Zilda Gama, que seria a médium, né? E não aparece aqui na capa, isso é uma propaganda, né, da obra. E você tem o autor espiritual, que é o romancista Vitor Hugo. Qual é a questão? Eu quero chamar a atenção que mesmo nessa autoralidade compartilhada, quem lê o texto imagina que o texto é uma narrativa ficcional, produzida pelo trabalho intelectual do espírito. Entenderam qual é essa diferença? É diferente de Nosso Lar. E aí, na literatura espírita do período, o novo se anunciou no Brasil a partir desse trabalho do Chico Xavier. Mas isso é uma outra questão que a gente conversa depois, tá certo? Mas aí, ó, é um romance psicografado, não é? E aí, por Zilda Gama, e aí, se você comparar até a estrutura, e aí eu quero falar para vocês, né? Tanto a estrutura, o Chartier que traz isso, né?
são dispositivos do texto e da edição para construir a obra. E a obra passa pela imagem do autor, não é? Então, a estrutura do texto, em partes segmentada, é semelhante às obras do Victor Hugo enquanto vivo. O estilo de escrita do texto do autor espiritual, quando ele se referencia a um escritor que vivo, né, agora morto, ele precisa ter uma equivalência entre o estilo de escrita do espírito do morto com o estilo de escrita do vivo, ou enquanto o morto enquanto vivo, não é? Então isso acontece, por exemplo, são dispositivos do texto da edição nessa obra de redenção para caracterizar a autoria espiritual, né? O autor espiritual quem é? É Victor Hugo. Por quê? Porque ele tem uma estrutura semelhante, ele tem um estilo semelhante, etc. Esses são estratégias de constituição da autoria, no caso do polo da autoria espiritual, tá certo? Isso é um pouco da discussão que eu entro no livro, né? Agora, tem uma série de questões para a gente tratar em relação ao Chico Xavier, para a gente ir caminhando. Eu tenho até que ver, está perto da nossa hora Ave Maria. Eu pensei que tivesse já, mas como a hora passa rápido, meu Deus, Adriano. Então, o que a gente pensa que uma hora é muito, passa muito rápido. O que é que nós, e aí entro aqui no terceiro capítulo, né? O que é que nós vamos, e aí vamos ver a partir do terceiro capítulo do quarto, como é que o novo se anunciou em Chico Xavier. Então, mostrei aquele movimento no primeiro capítulo, mostrei aquele movimento essa questão do desenho da editorial, né? Das publicações e a relação da autoria no segundo capítulo, e aí muito buscando, por exemplo, no segundo, mostrar a literatura que formou o Chico Xavier, os autores de referência, né? O Léon Denis, por exemplo, aparece como grande autor no período, né? Um autor francês. Então, quando o Chico Xavier chega, ele é lançado dentro de um segundo projeto editorial, dentro de um contexto muito específico de recrudescimento do catolicismo, da neocristandade. E a gente percebe o Chico Xavier dentro de um conjunto, de um bojo desse movimento de lançamento de vários autores. Quando a gente estuda o catálogo e o movimento de lançamento de obras naquele período, eu mostro no livro, você tem lançamento de livros traduzidos do exterior, do movimento espiritualista. A gente encontra publicações de autores convencionais já consolidados, escrevendo, e há uma demanda de lançamento de livros desses autores, e há também o lançamento de novos autores. De longe, a principal cartada, o principal trunfo, o autor jovem, novo, que se imprimiu mais veemência foi o Chico Xavier. Quem foi que fez isso? Guilhom Ribeiro e, principalmente, Manuel Quintão. Hoje, o Manuel Quintão é um ilustre desconhecido do movimento espírita, por exemplo. Mas ele foi o mecenas, foi ele que banca com seu prestígio. Ele tinha uma coluna no Reformador, e essa coluna no Reformador era responsável por lançar as obras. É uma coluna dedicada às questões relacionadas ao mundo das letras espíritas. E é nessa coluna que o Chico Xavier começa a ser vinculado, entende? Nessa e em outras, com o trabalho do Manuel Quintão, que ele vai apresentar no final, em dezembro de 31, ele apresenta com uma poesia do Parnaso de Além Túmulo, que é uma coletânea de poesias, né, psicografadas pelo Chico Xavier, cuja autoria remeteria à
autores da literatura, poetas portugueses e brasileiros. Né? É Parnasse de Além Túmulo. Ele passa, né, 6 meses, porque ele vai lançar em meados de 32, mas ele vai apresentando esse novo autor a esse círculo de leitura dos espírita. O que é que ele faz? Ele vai lançando aos poucos poemas de Parnasse de Além Túmulo, né, comentando quem é esse jovem Chico Xavier. Essa análise eu faço em profundidade. E aí ele lança em 32 a primeira coletânea de Parnasse de Além Túmulo. Nessa coletânea tem um texto do Chico Xavier escrito por ele mesmo, dentro de uma perspectiva de autoralidade convencional, que é Palavras Minhas. Né? Em Palavras Minhas, Chico Xavier demonstra o domínio de uma série de estratégias. É um texto pré-facial, né? Ele se mostra um homem inteligente já naquele período e que tinha estratégia de denegação autoral. Ele apresenta ao leitor, porque eu discuto no texto que o prefácio é um gênero textual dentro das obras que tem uma característica muito específica. Ele procura controlar a recepção. Quando eu escrevo um prefácio, eu estou me antecipando críticas, eu estou apontando caminhos, porque o autor, quando escreve o texto, a leitura é uma porta aberta ao infinito. Ele não controla a recepção, mas o prefácio ele busca controlar essa recepção. E o texto prefacial do Chico Xavier é interessante porque ele mostra a sua imagem, ele procura construir a sua imagem e constrói o argumento de que ele não é o autor das poesias. Não é? É Palavras Minhas. E ali eu quero chamar a atenção, porque tem um elemento que depois o Chico Xavier vai ser uma marca da dimensão performática do Chico Xavier, né? Que é o eufemismo. Não é? Ele vai chegar e vai se contrapor ao catolicismo, mas ele, naquele momento, no texto prefacial, ele não vai reproduzir um anticatolicismo. Ele tem uma estratégia discursiva que estão ali, eu não quero usar uma linguagem de combate, né? Mas eles estão num campo de disputa muito grande e é mais eficaz o que Chico Xavier faz. E eu discuto isso no livro, né? Ao invés de dizer assim, demonizar o catolicismo, não é? Responder na mesma moeda, entre aspas, a demonização que os católicos estavam fazendo dos espíritas, ele diz assim, ele reconhece, só para dar um exemplo, a contribuição do catolicismo, mas naquele momento, então sempre o mais é a advertência, é mais eficaz que ele desarma o interlocutor. Ele não desqualifica o catolicismo e não desqualifica o catolicismo na sua formação, mas introduz o dado novo, né? E a mudança para a condição de espírita, etc. Então, ele escreve esse primeiro texto, ele vai ter um segundo texto que eu analiso prefacial também de uma outra obra, que é nesse movimento do Chico Xavier por ele mesmo. E aí ele vai radicalizar a denegação autoral ao ponto de que vai ser uma marca durante também a dimensão performática dele em toda a sua vida, que é assumir o compromisso e vivenciá-lo de que se ele não é o autor intelectual dos textos, de fato seriam os espíritos, então ele renuncia ao direito de remuneração. Né? Então, com a venda das obras, ele não fica com nada durante toda a sua vida, isso é um fato. Ele não se beneficiou materialmente das obras, né? Ele é um homem que viveu, de fato, numa condição muito, né, popular, etc. Mas a venda dos livros dele sustentaram várias instituições, né? Um grande parque editorial para o período foi montado na Federação Espírita Brasileira aí no Rio de Janeiro. Eu fui, inclusive, no início da pesquisa, eu fui no parque editorial, eles estavam desativando, hoje ele foi desativado, né? Aí no Rio, Adriana e Rodrigo, né? Mas esse movimento de lançamento
encontrou uma recepção muito morna dos espíritas e encontrou, assim, uma resistência do campo literário. E esse eu mostro no terceiro capítulo, sabe? Eu faço esse movimento de apresentar o Chico Xavier por ele mesmo e faço também o apontamento do que foi esses dois textos publicados no Diário Carioca, não é? Um chamado Poetas do Outro Mundo, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei Como Cantam os Mortos. E ambos são publicados por um autor do período muito renomado, era um autor que formulava crônicas, né? Então é um gênero que tem assim um prazo de validade muito curto, porque o gênero, as crônicas, você fala de coisa do cotidiano, né? E ele era um autor muito consumido. E o que é que aconteceu com ele? Ele, quando entrou em contato com o Chico Xavier, ele usava, né, pseudônimos também, tem uma série de convergências. Era um autor da classe popular que se ilustrou e venceu, vem do Maranhão, né, se consolida ali no Rio de Janeiro. Ele tem um traço de usar a ironia, a comédia, a chalaça, né, expor o outro, né, o ridículo, mas sem assim, uma ofensa direta, né, mas é justamente também não permite muito interlocução, né? Porque quando você usa a comédia, você tem o gênero tem um aspecto de crítica às vezes duro, né? E foi sentido por Chico Xavier e pela FEB, eu mostro isso, né? Esse camarada, o nome dele é Humberto de Campos. Ele não é conhecido hoje, mas era o autor de crônicas mais conhecido no Brasil no período. Isso doeu muito, isso levou um certo movimento de resistência. Nesse momento, de 32 a 34, 35, o Chico Xavier, o jovem Chico ficou assim, né, num movimento de água morna, entende? De banho-maria, e na defensiva, e aí houve uma articulação dos intelectuais ligados à FEB, ao Manuel Quintão. O próprio Manuel Quintão vem em defesa do Chico, há psicografias defendendo o Chico das críticas que o Humberto de Campos fez. Através da ironia, ele faz umas reclamações assim, diz, olha, sim, agora, paciência, como é que a gente vai fazer agora? Se os mortos estão voltando para escrever e não estão cobrando nada. Né? Como é que a gente vai sobreviver? A gente que sobrevive da literatura. E isso é um exemplo das ironias que ele faz, entende? E ele há uma insinuação que depois é muito explorado pelo campo literário, que é a insinuação de que Chico Xavier faria imitações de estilos, entende? Que ele estaria imitando os estilos. Ele não era, explica assim, dos autores, né? E aí o que é que permite essa acusação? A constituição da identidade do autor espiritual é realizada na relação com uma produção de um autor que morreu e que era vivo. Então, é a produção do vivo na relação com a produção do morto, ou a produção do morto na relação com antes o autor vivo, entende? Então, isso permitiu essa crítica. O Chico Xavier vai superar isso, por exemplo, com o André Luiz, né? Com a construção do Emmanuel, a gente vai ver depois isso. Mas nesse momento, essa é a crítica, né? Então, o que é que o Chico Xavier vai fazer? Ele vai passar 3 anos suportando aqui naquela posição, e aí há um movimento que eu procuro mostrar no livro, de curva, de virada de mesa em relação ao Chico Xavier, porque em 1935, meses depois do falecimento do Humberto de Campos, um falecimento dramático,
eles narrava a convalescência, a doença, a enfermidade nas suas crônicas, né? Os leitores passam a consumir isso, né? O Alexandre Caroli Rocha mostra muito bem isso na tese. Ele tem uma dissertação e uma tese. E aí, o que é que acontece? Há uma reviravolta, porque ele se submete a um procedimento cirúrgico e falece. E aí, meses depois do falecimento do maior cronista brasileiro no período, e que tinha se tornado não um combatente contra o espiritismo, mas tinha feito uma crítica dura, não é? Ele é alçado, não é, à condição de autor espiritual, porque o Chico Xavier passa a psicografar crônicas assinadas com Humberto de Campos, com a alcunha de Humberto de Campos, e produzir textos que para aquela geração de leitores era muito nítida a equivalência do estilo de escrita, entende? Então você tem lá um cara no Rincão Mineiro, lá junto de BH hoje, mas era distante, 30 quilômetros, né? Hoje é a região metropolitana, mas era um negócio isolado, né? Em Pedro Leopoldo, e tinha um jovem de 20 e poucos anos que passa a escrever textos que as pessoas liam e diziam assim, isso é o estilo de Humberto de Campos, né? Isso chamou muita atenção. Né? E aí, ó, por exemplo, você tem a conversão de Humberto de Campos como autor espiritual. Nós temos a primeira peça de propaganda do espiritismo nacional, assim, que nacionaliza de fato, é o Clementino de Alencar, que vai é um jornalista do Globo que divide a redação com Humberto de Campos e vai para desmascarar o Chico Xavier em Pedro Leopoldo. E ele passa, né? Ele vai lá para passar, né, poucos dias e passa semanas e publicando, né, ao estilo de crônicas, a vivência que ele está tendo com o Chico Xavier. É nesse momento que o Brasil descobre o Emmanuel, que é o guia espiritual do Chico Xavier. E aí tem uma questão que eu coloco, que eu digo, aqui é um outro novo que o Chico Xavier lança. O modo como ele opera, eu analiso isso no texto, para a gente caminhar para o final, viu, gente? Eu mostro que o Chico Xavier, o Emmanuel, ele tem funções como autor espiritual, ele tem funções paratextuais e paraliterárias. Como assim, André? Para no sentido de ao lado. São noções empíricas que a gente, na análise, formulou, não é? Porque o Zio da Gama, por exemplo, psicografava Vitor Hugo. E aí é um texto psicografado. Mas o Chico Xavier, quando tem a psicografia do Emmanuel, dos romances do Emmanuel, por exemplo, ele funciona ali como autor espiritual. Mas o Emmanuel não era simplesmente um autor espiritual. Ele, por exemplo, passa a desenvolver a função de editor. Por isso eu digo paratextual. Não é simplesmente o nome que assina o texto, mas também ele passa a exercer outras funções no circuito de produção de uma obra. Ele revê e corrige os poemas psicografados por Chico Xavier e publicados em Parnaso de Além-Túmulo. Essa coletânea vai aumentando e o Emmanuel passa a exercer uma espécie de função de editor espiritual, não só de autor. Essa é uma primeira questão, da interlocução com os editores da FEB. Uma outra noção que eu elaborei que isso me surge na análise das fontes, é a função paraliterária, porque para além, ou ao lado da literatura, ele não era só um editor espiritual, ele é guia espiritual do médium, e ele passa a ser consultado. Eu mostro esse caso aqui, Os Mistérios do Espiritismo. Tem um poltergeist, não é? E não sei se vocês estão dando para ver. Se não der para ver, compre o livro ou o e-book, está na Amazon. E aí, você vê, o Emmanuel aqui é consultado e dá para dar um parecer sobre o caso do poltergeist da menina, etc., que é inclusive uma criança submetida
né, a uma condição que hoje seria análoga à escravidão, porque é aquela era trazida para ser empregada doméstica, como tantas crianças, jovens, meninas foram submetidas, né? E ainda infelizmente são, mas hoje menos, né? Mas ele tem uma função para além do campo da literatura. Ele passa a circular e atuar na dimensão performática do Chico Xavier, do médium, né? Eu não estudei isso em profundidade, eu toco nessa questão, mas, por exemplo, a dimensão performática, como o Chico Xavier se postava, né, e circulava e funcionava, né, socialmente, é um aspecto que precisa ser melhor explorado nas pesquisas. O que eu digo é que, a partir, né, de tudo que eu estudo, a gente consegue perceber que o Chico Xavier, ele era para além dessa figura de médium, a gente não discute se era ou se não era, mas ele era um homem inteligente, né, e discreto, uma liderança atuante e discreta, né, no espiritismo. Acho até que é um exercício muito difícil de fazer isso, alguém que consegue atuar no bastidor e naquele movimento de denegação autoral, não assumir ou deixar-se, né, apagar a sua dimensão de intelectual, por exemplo. Não é? Diferente do outro médium, o Divaldo Pereira Franco, que é reconhecido como doutor honoris causa, etc., um autodidata. O Chico Xavier me parece, numa geração anterior, muito semelhante. Ele lia, ele era um autor, era um homem inteligente, mas no movimento de denegação autoral, a ele coube não demonstrar essa, né, ser muito discreto sempre em relação a isso. E aqui eu faço um quadro que eu acompanho a produção do Reformador, né, do Emmanuel e do Humberto de Campos, que são os dois principais autores espirituais do Chico Xavier, e aí de 34 a 37, até eles em 38 serem, né, o Chico Xavier ser o médium mais famoso do Brasil, com sessões específicas. O Reformador, que é o veículo de divulgação do Espiritismo no Brasil, publicado pela FEB, tem uma coluna a partir de 38 só de Emmanuel. O Chico Xavier, as produções do Chico Xavier passam a ser citadas por outros autores. Isso está muito nítido nessa transformação. E aqui ele se impôs por essa produção, e a gente vê muitos, né, a supremacia do Humberto de Campos no volume de produção. Né? E aí eles, um funcionamento autoral de construção da imagem, se referenciando no texto do Humberto de Campos vivo, e aí já o deslocamento de Emmanuel tendo um autor espiritual com sua imagem inventada e aí independente né, da figura de um escritor vivo, né? Emmanuel é Emmanuel. Muito bem, era essa a questão que eu queria trazer para vocês. Me alonguei mais do que eu pensava, né? Mas ainda temos 20 minutos para conversar, eu guardo as questões de vocês, né? Muita coisa para falar, e aí é um universo, né? Do livro, que fica a leitura para vocês aprofundarem, que fica o convite. Bom, vamos então abrir oficialmente a sessão de perguntas e respostas. A gente está um pouquinho atrasado. São 8h40, a gente dá para ir. São poucas perguntas, acho que dá para ir até as 9. Vou começar pela ordem, né, que elas apareceram. A Ana Passos, ela faz 2 perguntas, né? Eu vou juntar as duas. Professor André, que metodologia o senhor utilizou para produzir a pesquisa? E 2, como estou querendo iniciar pesquisas na área de história, sobretudo história do espiritismo, como o senhor sustentou seu trabalho com Foucault? Eu queria escrever mesmo, sinto dificuldade nisso. Uau, você consegue explicar isso em minutos? Isso aqui vai virar uma reunião de orientação, assim, que isso pode ser complexo. Eu vou ser bem objetivo, mas foi muito boa a pergunta, é da Ana Passos, né? Uhum. E que bom que ela se mobilizou, eu sigo à disposição para ter qualquer interlocução com ela, etc. Posso até disponibilizar, Rodrigo, depois meu e-mail institucional, a gente conversa.
Sim, fique à vontade. Mas em rápidas palavras, né? Meu institucional é andresil@ern.br, certo? Mas a gente tem caminhos para entrar em contato, ver Instagram, tá? Não quero ocupar, mas sendo bem objetivo. Eu trabalhei com a abordagem da história cultural, né? Então, com o principal de referência do Roger Chartier. Eu não trabalhei com Foucault. Eu digo isso com muito respeito. Eu tenho como ponto de partida um texto do Foucault, que é uma conferência que ele desacraliza, né, se debruça sobre a questão da função autor e dessa relação do autor e texto, que é o autor. Tem um outro texto de uma outra conferência do Roger Chartier, sobre Foucault, sobre essa conferência do Foucault, e esse é meu ponto de partida. E aí eu trago aí, principalmente, Chartier e Dominique Manguenot. Então eu trabalho a abordagem da história cultural, usando técnicas de tratamento de dados da análise do discurso, né? Para fazer uma imersão nas fontes, que são principalmente a revista O Reformador. Eu faço uma história do livro e da leitura, não é uma história da literatura, por exemplo. Por mais que eu trabalhe com livros, mas o que eu vou fazer, a fonte principal dessa tese, é a abordagem do Chartier. Ele tem 3 categorias básicas: representações, apropriações e práticas. Nessa relação com a leitura, eu vou trabalhar com essas noções. E aí, imagem de Dominique Manguenot e representação de Chartier. Mas eu toco em Foucault, mas eu não trabalho com Foucault. Mas por quê? Porque eu entendo que as teses, dissertações, os trabalhos acadêmicos, a gente precisa escolher um autor e verticalizar no pensamento desse autor. Eu já estava fazendo esse movimento com a história do livro da leitura. Abrir uma frente para Foucault não é impossível, mas me exigiria tempo e energia, que eu optei por não fazer, para verticalizar mais em Chartier, entende? Eu acho que muitas vezes as pessoas fazem leituras muito superficiais, panorâmicas, né? Mas ficam nesse movimento horizontal. Acho que a gente precisa verticalizar nos autores, né? E o Chartier e o Foucault é um autor que tem todo um mapa conceitual muito específico, e tem outros autores de referência no seu pensamento. Então eu digo isso com muita humildade, reconhecendo que existem especialistas na obra. Então eu não trabalhei por conta disso. Não sei se respondi, mas era essa. O Eric agora, o bom e velho nosso amigo aqui, Eric Pacheco, pergunta: a confusão da FEB com o catolicismo não se modificou depois, ficando a FEB mais próxima do catolicismo? E aí ele desdobra: Chico foi aceito prontamente pelo movimento ou sofreu resistência por algum tempo? Massa. 2 perguntas muito bacanas, né? Veja, qual é a minha leitura a partir da pesquisa? Porque eu discuto isso na investigação, né? Eu percebo que nós tínhamos uma estratégia, num momento muito forte de embate, de esgrima no campo religioso, que estava naquele momento ali se constituindo a diversidade religiosa do campo de fato. E você tem um endurecimento do catolicismo que é respondido pelos espíritas, mas não só pelos espíritas, viu? Eu tenho orientações, por exemplo, de dissertações de mestrado de 2 pastores que se debruçaram na história dos batistas, e os 2 apontam. Um deles, ele pega o Amaury Júnior, Amaury Moraes Júnior, ele pega os casos de ex-padres na revista Os Batistas, que se converteram e se tornaram pastores. Então, a biografia desses ex-padres que se tornaram pastores, nessa estratégia de combate ao catolicismo, desse período, né? Então, eu entendo assim, a gente pode dizer que o espiritismo brasileiro tem um movimento de apropriação,
né, de matrizes culturais, que no nosso Brasil era dominante o catolicismo, eu posso dizer isso, né? Mas não há uma aproximação no período que eu estudei entre a FEB e o catolicismo, não. Ao contrário, a estratégia dominante é a do anticatolicismo, a publicação de obras, de textos muito duros, acusando o Papa, entende? Acusando de, por exemplo, interesse financeiro, que era, né, eu mostro isso no livro, de aqui no Brasil, o Vaticano sugar as riquezas brasileiras para dar ideia do nível de acidez de combate, né? Então, o Chico Xavier introduz uma outra estratégia discursiva a partir de palavras minhas, e isso vai se desenvolvendo depois. Mas a partir, por exemplo, de um texto narrativo que é publicado antes, que está lá em Memórias de Padre Germano. O final de Memórias de Padre Germano, como está publicado no Brasil hoje, é um texto narrativo do Chico Xavier, do jovem Chico. E ele lá tem uma estratégia discursiva que é você apresenta a memória do catolicismo, reconhecendo a dimensão da instituição, fazendo a crítica à instituição, mas reconhecendo a atuação do padre. Entende? Então eu vou mostrando, isso eu tenho 2 tópicos no livro, que eu mostro que há uma mudança de eixo que vai se estabelecendo. Então é nesse sentido de estratégia de enfrentamento da neocristandade que o Chico Xavier usa o que depois vai ficar, né, o Chico Xavier é considerado o rei da eufemia, né? André, você não é feio, você é desgracioso, ele diria assim, né? Então, uma forma de interessante, mas isso é o coisa da dimensão performática, que é outra, só um exemplo caricatural para a gente, mas ele usa esse elemento argumentativo muito interessante, que desarma o interlocutor sem um enfrentamento direto, mas coloca a crítica. Isso é o Chico Xavier, que introduz, e a FEB segue, mas não há de forma nenhuma aproximação do que seria a instituição católica, não é? Agora, o Chico Xavier traz os elementos de formação dele também, não é? Muito franciscano, né? Mas isso eu não digo no livro. Você está me perguntando, é uma coisa que a gente está conversando, isso carece de pesquisas em relação a isso. Por exemplo, qual é essa dimensão da formação do catolicismo mesmo, que temos no Chico Xavier, mas eu penso que é muito mais a dimensão performática do que a dimensão doutrinária. Mas onde é que está a dimensão doutrinária de apropriação do Chico Xavier? Talvez um estudo da obra de André Luiz, né, pudesse revelar, mas eu não falaria aqui a partir de estudo, de pesquisa. São pesquisas por fazer. Eu lembro, por exemplo, acho que é Libertação, né, ou tem outra obra do André Luiz, que você tem a descrição do cenário espiritual do que seria uma missa e no momento da consagração. Isso é uma interlocução com o catolicismo. Isso é uma concessão, não é? Mas ele diz assim, pega com o padre, quando vai consagrar a hóstia, você tem um conjunto de espíritos de luz ali consagrando a hóstia e ela passa a brilhar. Mas o padre, quando pega na hóstia e ele está em dúvida, e ele não é uma pessoa muito evangelizada. E aí a hóstia, ele vai entregar às pessoas, aí tem gente que a hóstia está brilhando, e aí entra, e aquilo é a comunhão. Tem gente que quando coloca na boca, a cinza se apaga como se você estivesse apagando, colocando um cigarro num copo d'água, se apaga a cinza. Isso é uma descrição muito poderosa, entende? Na esgrima. E aí você faz concessões e também faz críticas. Onde é que está isso? Precisa estudar. Uma coleção que não foi estudada, aí não do ponto de vista do livro da leitura, da história do livro da leitura, mas a história da literatura.
são os romances de André Luiz. Porque no romance, o romance tem uma característica muito interessante, que você tem diversos tipos textuais, descrições, análises, né? Você tem tipos, e você também tem vários gêneros ali. Ele permite um exercício mimético, né? Na interlocução com várias áreas de conhecimento. Então, os romances de André Luiz têm uma interlocução com teses católicas, tem interlocução com conhecimentos do campo científico, não é? Então, mas isso precisa ser estudado. Precisa ser estudado. É uma produção muito interessante e vai dominar a psicografia do Chico Xavier de 44 a 68. Eu parei em 38. Então, eu estou só lançando questões para futuros pesquisadores e pesquisadoras. A gente ainda tem mais uns minutinhos. Eu vou, então, já que eu estou seguindo a ordem, eu vou botar a pergunta que eu mesmo formulei aqui. Vou usar agora a minha prerrogativa de anfitrião. Você disse, num certo momento da apresentação, que a elite, né, elege a literatura como um método de divulgação do espiritismo, que a partir daí vira, então, uma religião do livro e da leitura, né, expressão sua. Então, o que você está me dizendo, se eu entendi direito, é que esse foco no livro, né, nessa coisa do estudo do livro, isso é uma espécie de marca distintiva do espiritismo brasileiro e não algo que veio naturalmente da França, quer dizer, ele pode ter assumido características diferentes em outros lugares, é isso? Massa pergunta, Rodrigo. Porque qual é a questão? O que é que eu respondo, o que é que eu digo na obra, né? É o que eu me proponho na pesquisa. Assim, uma das coisas que eu assumo a partir da crítica do Chartier, eu procuro, dentro de um recorte muito específico, identificar como o novo se anuncia, mas dentro do contexto, e não perseguir a origem, seria uma quimera, né? O Chartier tem um texto, mas é um comentário, inclusive, do Foucault. Eu estou citando muito Foucault, o pessoal vai dizer que eu sou Foucaultiano, mas na realidade isso é a partir da crítica do Chartier, né? Ele diz assim, o cuidado a não perseguir a quimera das origens. Por que eu digo isso? Eu, inclusive, sei que você é um pesquisador muito sério, que tem se debruçado, inclusive, na literatura espiritualista, né? Eu assumo o compromisso de pensar o novo que se anunciou, mas eu entendo que se eu for transbordar do contexto, eu posso perseguir a quimera e bater na epopeia de Gilgamesh, o primeiro livro publicado em pedra, né? E esse é um risco que eu disse, não, a gente no recorte não faz isso. Agora, eu vou dizer a você, assim, na nossa reflexão, para te responder especificamente, que eu digo, eu tenho um recorte e não avancei nisso. Eu não fui comparar, por exemplo, na configuração francesa, mas eu estava muito preocupado com os movimentos de apropriação pela leitura. Neste primeiro capítulo, a partir das fontes que eu tinha, o que é que eu identifico? Isso está lá a partir não só dos autores que eu tenho interlocução, mas na leitura do reformador do período. Você tem, e aí movimentos, inclusive, que transbordam o reformador, mas isso rebate na mídia. Um debate instalado entre dois grupos, que é o grupo dos científicos, com Angeli Torteroli, e o grupo dos religiosos, cuja principal referência era Bezerra de Menezes, né? Num debate instalado entre eles. E o Bezerra de Menezes assumindo a posição de religião. Quando os autores, inclusive os autores acadêmicos que se debruçaram no período, me alimentam para essas conclusões, né? Quando, nessa disputa de hegemonia no campo entre religiosos e científicos, os científicos elegem estratégias como divulgação do espiritismo a partir de peças de teatro, entende? Dessa dimensão da performance através da arte. E o Bezerra de Menezes critica isso
E os religiosos elegem, e aí a gente infere isso a partir do que ele anuncia, mas a partir do que eles praticam, principalmente. Eles elegem a publicação de obras como o caminho, o veículo que materializa a estratégia deles. É a divulgação de palestras, do Espiritismo a partir de palestras, e da sua versão de Espiritismo, com foco num aspecto religioso, evangélico, etc., de livros, não é? E é desse período que vem a divulgação dos 4 evangelhos do Rustam, não é? É o esforço de dar uma versão religiosa do Espiritismo. Então, esse embate, o que eu digo no livro, é que esse embate entre religiosos e científicos, a publicação e a escrita de livros, com tradução de livros e a produção de livros por esse corpo de intelectuais ligados aos religiosos da FEB, foi a estratégia que eles utilizaram para fazer frente à disputa interna. E depois a imposição da religião, do espiritismo como religião, né? E aí a criminalização e a atuação dos agentes do Estado, perseguição policial, etc., eu entendo que mexeu nessa dinâmica interna e fortaleceu essa demanda de tornar o espiritismo uma religião, né? Mas, assim, lógico que uma pergunta muito boa que se infere isso já é uma marca, a centralidade do livro já é uma marca que está em Kardec, né? E aí não é só a recepção pela leitura, aqui no Brasil, dentro da disputa entre religiosos e científicos, a leitura e a publicação de obras, o livro tem uma centralidade, né? Como veículo de divulgação, né? E na divulgação, a divulgação do que eu entendo como espiritismo, né? É bem um caso que a gente pode dizer de representação, como representação é sempre coletiva a partir de Chartier e se dão sempre na produção em disputa de grupos que querem dar a ler uma realidade, né? Eu acho que foi bem essa eu acho que é uma chave de leitura interessante a noção de representação nesse sentido proposta por Chartier. Não sei se eu respondi, Rodrigo, a sua provocação, mas a intenção foi Eu vou essa. ter que digerir. Você me trouxe dados novos assim, que eu nunca tinha parado para pensar. Isso vai ser interessante. Obrigado. Bom, para encerrar, então, a noite, o seu amigo César Lozano chegou por último. Como a gente começou um pouquinho depois da hora, eu vou me dar ao luxo de prender um pouquinho só a mais, André. Que à vontade. A pergunta que ele faz é a seguinte: textos produzidos por Chico Xavier seguiram características diferentes daquelas examinadas por Allan Kardec? E é isso. Tem um ponto de inflexão aí grande, né? E já tem estudos sobre isso, né? O pessoal, o Bernardo Legoy tem na tese, ele até coloca essa centralidade do catolicismo que eu acho que precisa ser melhor estudada, assim, e essas mudanças, né, do que o Kardec existem outros, né, Stoll também, né, tem textos bacanas sobre isso, né, de pesquisas sérias, né, mas o que é que eu diria? Você tem um regime de autoralidade muito diferente. O Marcelo Gulão, você tem uma dissertação e uma tese que nos ajuda a pensar também essa especificidade do que seria o Kardec, né, como autor, e acho que ele fornece elementos para a gente refletir sobre isso. Mas eu entendo assim que a construção da verdade em rápidas palavras, eu digo um pouco isso na tese, entende? O Gulão avançou, o Gulão defendeu a tese depois de mim, mas o que é que eu digo nesse texto, né, no período da tese? Que o Kardec, ele tem uma configuração, né, autoral que ele é colocado como codificador, não é? Ele adota um pseudônimo, Allan Kardec, não é? E ele
está na posição, e aí isso é uma representação construída muito relacionada ao gênero didático, que é o Livro dos Espíritos. Se você for ver, os gêneros que Kardec escreveu mudam, não é um corpo homogêneo. Você tem o Livro dos Espíritos, eu sou um autor também que me debruço na história do ensino de história e, né, tem uma trajetória também na discussão sobre ensino. Então, isso me permite, por exemplo, perceber, eu digo isso no livro, o Livro dos Espíritos é uma estrutura muito semelhante a um livro didático do período, que era uma permanência dos livros de catequese, entende? Que era perguntas e respostas. Aquilo é um livro didático do período. E aí o Kardec lança perguntas, é uma estrutura didática, né, de um material didático, ele lança perguntas e colhe dado empírico do fenômeno que ele está observando. Então, a resposta são dos médiuns, os pretensos espíritos através dos médiuns. Então, você tem perguntas e respostas. A constituição da verdade, o caminho de construção da verdade tem essa metodologia, né? Depois a recepção de textos e comparação, ele está lá, em traços de um método que ele anuncia lá no Evangelho. Mas eu digo a vocês, quem é um especialista do nosso grupo que se debruçou sobre isso é o Marcelo Gulão, né? Então, leiam para aprofundamento a dissertação e a tese dele, né? Mas esse exercício eu faço. Há uma primeira rachadura, né, fissura nessa autoralidade compartilhada, quando depois o Kardec é compreendido como não um autor, mas alguém que não era médium, mas era um cientista que lançou as perguntas, mas o conhecimento era dos espíritos que eram as respostas. Evidentemente que quem lança a pergunta tem um condiciona alguma, né, resposta, mas essa é eu diria, vou chamar de corte epistemológico, né, um processo de produção de uma verdade, se quiser chamar de uma teologia empiricamente fundamentada, né, a produção do Kardec é isso, as ideias são nessa perspectiva metodológica, de lançar perguntas, observar o fenômeno e colher as respostas. O Chico Xavier tem outra dimensão, né? Quer dizer, isso se consolida no Brasil. As verdades espirituais são produzidas, e aí eu entendo que há uma série de ajustes que ele faz, ajustes doutrinários nessa configuração de um espiritismo à brasileira. A gente não vai ter tempo aqui de esgarçar essa questão, isso fica para outro momento de discussão, né? Mas o Chico Xavier, me parece que ele vai consolidando sua posição e vai amadurecendo os instrumentos de produção de verdades. E o refinamento, na minha leitura, é a obra do André Luiz, que são relatos, eu fecho com o que a gente começou, relatos do plano espiritual, que são relatos da experiência e que a leitura é realizada se acreditando que aquilo não é um produto da imaginação criativa, não é uma narrativa ficcional, mas é um relato do que de fato foi vivenciado e presenciado pelo espírito autor, no plano espiritual. Então, um relato como esse, quando lido, tem um poder de convencimento mais do que verossemelhança, porque a verossemelhança está no romance. É possível, é crível. Lá não. Quando você acredita, dá naquele pacto de leitura, você acredita que de fato aquilo aconteceu. E o guia espiritual está dizendo isso. E aí, por exemplo, você pauta numa descrição de uma reunião mediúnica, você, de alguma forma, aquilo ganha força de prescrição, né? Porque mostra como é que faz a reunião mediúnica, por exemplo. Mas isso é uma outra questão. Eu quero só pontuar, por exemplo, um ajuste, para ser bem claro. Na obra de Kardec se falava, para além da questão da produção do conhecimento, que o Chico Xavier é uma psicografia, né? Não é um método como Kardec. Mas é um outro processo. Mas na obra do Kardec se falava muito em erradicidade. Essa dimensão do plano espiritual, essa vivência na erradicidade.
o Chico Xavier materializa essa erradicidade nos relatos sobre as cidades espirituais, por exemplo. Aí você fala em colônias espirituais. De erradicidade em Kardec para colônias espirituais em Chico Xavier é um ajuste. É uma mudança de eixo doutrinário, eu entendo. Acho que é uma das contribuições nesse sentido, né? E vem através da literatura psicografada. É isso, minha gente. Não sei se a gente encerra. Agradeço demais a paciência de vocês, Ju, do convite. Muito obrigada, André, por estar aqui conosco. E vamos despedir, né? Afinal de contas, já passamos um pouco do horário. Agradecemos a presença de todos e peço para que acompanhem as redes sociais para saber, para todos vocês saberem o que nós iremos fazer no ano que vem, em 2024. Muito obrigada. Obrigado, gente. Muito excelente noite a todos. Obrigado, André. E, enfim, bem-vindo novamente ao NUEST, né? A gente teve as primeiras reuniões de estudo lá atrás. E bem-vindo de volta agora ao nosso novo evento. E com certeza cruzaremos aí nos próximos, que a gente ainda vai bolar no futuro. Eu que agradeço o convite, a generosidade e a acolhida, você e a Adriana. Muito obrigado a vocês. É sempre um prazer demais estar com vocês aqui. Obrigada. Então, até o ano que vem. A todos, gente. Até o ano que vem. Feliz Natal, feliz Ano Novo e até boas festas. Até a próxima. Tchau, tchau.